Antes de orarmos, respire fundo e permita que sua alma se aquiete por um instante. Quantas vezes corremos durante o dia sem sequer parar para ouvir a voz de Deus? Hoje, antes de pedir qualquer coisa, vamos ouvir o que o Senhor tem a dizer. Porque quando o coração se silencia, a presença de Deus se torna audível. A palavra nos alerta em 2 Timóteo 3:1-5. Sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão amantes de si mesmos, gananciosos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes aos pais, ingratos, profanos, sem afeto natural, implacáveis, caluniadores, sem domínio próprio, cruéis, inimigos do bem, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando o seu poder. Essas palavras soam como um espelho do mundo atual, não é? Mas Paulo não as escreveu para que apontássemos o dedo aos outros, e sim para que olhássemos para dentro de nós. Porque o perigo não está apenas lá fora. Ele pode morar nas pequenas áreas da alma onde deixamos de vigiar. Ser cristão não significa estar imune ao erro. Ir à igreja não nos torna perfeitos, e caminhar com Deus não apaga as tentações da carne. Pelo contrário, quanto mais nos aproximamos dele, mais enxergamos o quanto precisamos de sua graça. O alerta de Paulo não é um castigo, mas um convite. O convite à humildade, a reconhecer que sem a luz do Espírito Santo, até o coração mais sincero pode se perder. Se você deseja que Deus ilumine seu coração hoje, escreva "Senhor, fala comigo" nos comentários e permita que Ele comece a transformar o seu interior. Paulo começa dizendo que, nos últimos dias, os homens serão amantes de si mesmos. À primeira vista, isso pode parecer algo bom. Afinal, o mundo moderno repete que amar a si mesmo é a chave para a felicidade. Mas o apóstolo não fala de um amor equilibrado, e sim de um egoísmo disfarçado de virtude. Ele fala de pessoas tão centradas em si que já não têm espaço para Deus em seus corações. Vivemos tempos em que o eu ocupa o trono. Tudo gira em torno do que eu quero, do que eu sinto, do que eu mereço. Mas o Evangelho vai na direção oposta. Jesus disse em Mateus 16:24: Se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Negar a si mesmo não é se desprezar. É reconhecer que o centro da vida não é o eu, mas Cristo. É entender que o verdadeiro amor próprio nasce quando colocamos Deus no primeiro lugar. Porque somente Ele pode ensinar-nos o valor que realmente temos. O amor distorcido por si mesmo leva à arrogância, à soberba e à insensibilidade. Mas o amor que vem de Deus gera humildade, compaixão e serviço. Quando o Espírito Santo habita em nós, ele troca o egoísmo pela generosidade e o orgulho pela submissão à vontade do Pai. Por isso, olhe para dentro e pergunte-se: quem está no trono do meu coração hoje? Sou eu ou é Cristo? Se essa palavra falou com você, escreva "Jesus seja o centro da minha vida" e permita que Ele reine sobre cada área do seu coração. Paulo nos adverte também que nos últimos dias os homens serão amantes do dinheiro. Não é o dinheiro em si que é perigoso, mas o amor a ele. Quando o coração se prende à riqueza, a fé se enfraquece, a integridade se abala e até a alma pode ser comprometida. Em 1 Timóteo 6:10, aprendemos que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Quantas vezes permitimos que preocupações financeiras roubem nossa paz? Quantas vezes julgamos que segurança e conforto estão acima de nosso relacionamento com Deus? Jesus nos ensina em Mateus 6:24. Não podeis servir a Deus e às riquezas, pois ou odiarás a uma e amarás a outra, ou te dedicarás a uma e desprezarás a outra. E junto com isso, Paulo fala da ingratidão.
É algo que muitas vezes passa despercebido, mas é uma grave ferida no coração do cristão. Deus derrama suas misericórdias sobre nós todos os dias, nos dando vida, proteção, provisão e graça. Mas frequentemente reclamamos, nos comparamos ou esquecemos de agradecer. Em 1 Tessalonicenses 5,18, aprendemos: em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Gratidão não é opcional, é a chave para manter o coração alinhado com Deus e reconhecer que cada bênção é um presente de amor. Quando cultivamos a gratidão, a ganância perde espaço e a paz de Cristo começa a florescer em nós. Se você deseja que Deus transforme seu coração, escreva: Senhor, ensina-me a ser grato e generoso, e abra espaço para Ele agir em sua vida. Paulo ainda nos adverte sobre aqueles que terão uma aparência de piedade, mas negarão o poder de Deus. Isso significa que muitas pessoas podem parecer espirituais por fora, falam palavras corretas, participam de rituais, demonstram fé aos olhos dos outros, mas seus corações estão distantes de Cristo. Jesus mesmo alertou sobre isso em Mateus 15:8. Este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. É possível viver uma vida religiosa, cumprir tradições e ainda assim estar vazio por dentro. O perigo está em se contentar com a aparência, em acreditar que a fé é apenas algo externo. A verdadeira transformação acontece quando o Espírito Santo habita em nós e opera mudanças profundas no coração. Quando nos rendemos a Ele, o amor próprio dá lugar ao amor por Cristo e pelos outros. A ganância se transforma em generosidade. A ingratidão se transforma em louvor constante. E a fé deixa de ser apenas um ritual para se tornar poder e vida verdadeira. Portanto, não aceite viver apenas de aparências. Busque intimidade real com Jesus. Leia a palavra. Ore com sinceridade. Permita que o Espírito Santo revele cada área do seu coração que precisa ser transformada. Se você deseja uma fé viva e transformadora, escreva: quero uma fé verdadeira, Senhor, e abra seu coração para o Espírito Santo agir. Quando o Espírito Santo habita em nosso coração, ele começa uma obra profunda e invisível aos olhos humanos. O que antes era orgulho e egoísmo se transforma em humildade. O que era ganância em generosidade, e a ingratidão dá lugar a um coração cheio de louvor. Não se engane, a presença de Deus não é fraca nem superficial. É um poder que restaura, renova e cura. É o amor que nos faz olhar para os outros antes de nós mesmos, que nos ensina a dar sem esperar retorno e que nos leva a agradecer mesmo nos momentos de dificuldade. Como nos lembra Romanos 5:8, mas Deus prova o seu amor para conosco em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Receber esse amor é impossível de permanecer o mesmo. Quando Deus toca nossa vida, não podemos continuar egoístas, ingratos ou cheios de orgulho. O coração se abre, a mente se renova e cada decisão passa a refletir a presença dele. Assim, a transformação não é apenas emocional, mas prática. Muda a forma como falamos, como tratamos os outros, como enfrentamos desafios e como conduzimos nosso dia a dia. É uma mudança completa, que só é possível pela ação do Espírito Santo. Se você deseja que essa transformação comece hoje em sua vida, escreva: Espírito Santo, transforma meu coração e deixe que Deus comece a renovar cada parte de você. Querido irmão e irmã, chegar a este ponto significa reconhecer que não podemos nos transformar sozinhos. É hora de abrir cada cantinho do coração e convidar Deus para entrar. Como Davi orou em Salmo 139, 23, 24. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Essa oração é um convite à honestidade total com o Pai. É admitir nossas fraquezas, nossas falhas escondidas,
nossos desejos egoístas e nossas atitudes que não agradam a Ele. Quando entregamos tudo, o Espírito Santo começa a agir, removendo o que nos afasta de Deus e fortalecendo o que nos aproxima dele. A transformação começa no coração, mas se espalha por todas as áreas da vida. Muda a forma como falamos, para que nossas palavras edifiquem. Muda nossas atitudes, tornando-nos pacientes e compassivos. Muda nossas decisões, guiando-nos a escolhas alinhadas com a vontade divina. Muda nosso olhar sobre as provações, tornando-nos confiantes na fidelidade de Deus. Deus nos chama a não nos contentarmos com uma fé superficial, mas a permitir que Ele nos molde de dentro para fora, para que possamos viver plenamente como seus filhos e filhas. Se você quer entregar sua vida por completo a Deus hoje, escreva: Senhor, eu me entrego a Ti totalmente, e sinta Sua presença transformadora agir no seu coração. Nos dias de hoje, somos constantemente cercados por tentações que nos afastam de Deus. O orgulho, a ganância, a ingratidão, o egoísmo. Paulo nos lembra que precisamos examinar nossos corações para não nos deixarmos levar por aquilo que é passageiro e prejudicial à nossa fé. Hebreus 12:14 nos adverte: segui a paz com todos e a santidade, sem a qual ninguém verá o Senhor. A santidade não é apenas uma palavra bonita, mas um chamado à vida alinhada com Deus. É resistir às pressões do mundo, não ceder às vaidades e buscar cada dia refletir a luz de Cristo em nossas ações e decisões. O Espírito Santo nos capacita a viver dessa forma. Ele nos dá amor, alegria, paz, paciência, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Gálatas 5:22-23. Esses frutos não são conquistas humanas, são evidências de que Deus está presente, transformando nosso caráter. Quando confiamos no Senhor e permitimos que Ele guie nossos passos, conseguimos superar as tentações e viver de forma que glorifique seu nome. É uma caminhada diária que exige vigilância, oração e entrega contínua. Se você deseja viver uma vida de santidade e resistência às tentações, escreva: Senhor, guia meus passos e me santifica, e permita que Ele fortaleça seu coração. Jesus nos promete paz em meio às tempestades da vida. Em João 14:27, Ele nos lembra: deixo-vos a paz. A minha paz vos dou, não vou-la dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. A paz de Cristo não é superficial nem temporária. Ela entra no coração, acalma ansiedades, dissipa medos e renova nossa confiança. Quando deixamos que o Espírito Santo guie nossos pensamentos, conseguimos enfrentar qualquer situação com serenidade e fé. Essa paz não significa a ausência de problemas, mas a presença constante de Deus em nossa vida. Ela nos dá coragem para tomar decisões sábias, força para resistir às tentações e alegria mesmo em momentos difíceis. Além disso, ao buscarmos a palavra de Deus diariamente, abrimos nossos olhos para suas promessas e direcionamento. Cada decisão, cada relacionamento, cada ação, quando entregues a Ele, se alinham com sua vontade. Assim, o Senhor nos conduz pelo caminho certo, nos mantendo firmes, mesmo quando o mundo ao redor parece instável. Se você deseja experimentar a paz que só Jesus pode dar, escreva: Senhor, enche meu coração com tua paz, e sinta sua presença acalmando cada ansiedade. Mesmo nos dias difíceis, a fidelidade de Deus nunca falha. Ele é nosso refúgio, nossa força e a esperança que não decepciona. Como lembra Lamentações 3:22-23. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Renovam-se cada manhã. Grande é a tua fidelidade. Quantas vezes nos esquecemos de agradecer? Quantas vezes deixamos de reconhecer a bondade de Deus em nossas vidas, tomando suas bênçãos como garantidas? A gratidão é mais do que um gesto.
É um estilo de vida, um reconhecimento diário de que tudo o que temos e somos vem de Deus. Quando nos lembramos de suas misericórdias, nossa fé se fortalece, nosso coração se enche de alegria e nossas atitudes se tornam cheias de bondade. A confiança em Deus nos protege do medo, nos afasta da ansiedade e nos ajuda a caminhar com coragem, sabendo que Ele é fiel, mesmo quando não entendemos o que acontece ao nosso redor. Por isso, cada manhã é uma oportunidade de renovar a fé, agradecer e confiar que o Senhor está no controle de tudo. Não há situação que Ele não possa transformar, nem dor que Ele não possa curar. Se você quer agradecer e declarar confiança na fidelidade de Deus hoje, escreva: "Obrigado, Senhor, pela tua fidelidade", e louve o Senhor com todo o seu coração. Senhor Deus, hoje venho diante de ti com o coração aberto e sincero. Tu és o Rei da minha vida, o Criador de tudo o que existe, e mesmo assim, te importas comigo de forma pessoal e profunda. Eu te louvo, Senhor, por teu amor infinito, um amor que perdoa, restaura e renova, mesmo quando eu falho. Pai, peço que transformes meu coração, meus pensamentos, minhas palavras e minhas atitudes, que eu nunca me torne egoísta, ingrato ou amante das riquezas deste mundo, que eu sempre coloque a Ti, Senhor, no centro da minha vida, amando-te com todo o meu coração, alma e mente, assim como ensinaste em Mateus 22:37. Espírito Santo, venha e habita em cada canto da minha vida. Purifica-me, guia-me, molda-me à imagem de Cristo. Que minha fé não seja apenas aparência, mas uma fé viva, poderosa e transformadora. Ensina-me a caminhar em santidade, resistir às tentações e refletir o teu amor em cada ação. Senhor, enche-me de gratidão, paz e confiança. Renova minhas forças, renova meus pensamentos e ajuda-me a viver cada dia com esperança e alegria. Que minha vida seja um testemunho do teu amor e da tua fidelidade. Que tudo o que eu disser, pensar e fizer, glorifique teu nome. Em nome de Jesus, eu oro e agradeço. Amém. Se esta oração tocou seu coração, escreva amém nos comentários e compartilhe a esperança e a fé que Deus está derramando em sua vida. Deixe também seu pedido de oração. Oraremos com você, confiando na fidelidade e no amor do Senhor. Deus abençoe você que está assistindo. Até o próximo vídeo.